Filipenses 4:13, Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo eu posso naquele que me fortalece. 4:13 de Filipenses, o apóstolo Paulo se dirige aos filipenses com essa expressão. Isso é o perfil de uma pessoa que teve e tem experiência com Deus para chegar a essa conclusão, né? Domingo, 19h24. Dia 1º de outubro, né? Tivemos um dia agitado devido às eleições para o Conselho Tutelar. Espero que todos tenham usado a consciência para votar nos elementos certos, para que venha garantir assim o futuro das nossas criancinhas. E enfim, tivemos manhã, tarde e noite, e podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, né? Amados irmãos, amigos, servos, servas, pastores, pastoras, missionários, missionárias, o que mantém um amigo e seguidor de Jesus sendo perseverante, mesmo quando a vida parece difícil ou até mesmo impossível? O que permite um cristão levantar todas as manhãs e enfrentar qualquer coisa que vier sem se desviar desta coisa, deste obstáculo, dos problemas, sem se lamentar, para falar a verdade? A carta de Paulo aos Filipenses nos dá uma simples resposta. E aí nós descobrimos o segredo da alegria genuína do homem, da mulher, do seguidor, da igreja em Jesus Cristo. Encontrar alegria em Jesus não é somente um chavão, pelo menos não para Paulo, não era para Paulo. Esse apóstolo maduro, bastante maduro, experiente, se encontra em circunstâncias nem um pouco invejáveis. Ele está na prisão e ele envia uma carta para um grupo de cristãos, né, a quem ele ama e que o ama também. E Paulo recebe presentes dos filipenses e deseja agradecer a eles. Eles
haviam ouvido que um deles, que estava ministrando para Paulo, estava doente. E o apóstolo Paulo desejava segurar-lhe uma vez mais. Uma vez mais. E uma vez mais que recebeu o presente deles. E que ainda estava em segurança, apesar de estar preso, estava em segurança. Mas, além disso, ele deseja compartilhar com eles, os filipenses, sua profunda alegria, sua própria profunda alegria em Cristo. Apesar das circunstâncias, ele tinha uma profunda alegria em Cristo. Não há nada superficial aqui. Ele escreve do seu coração. E quando se trata do coração, é algo extremo, é algo a fundo. E esta carta nos dá um vislumbre deste coração e das paixões alegres que preenchem a alma de um cristão maduro. Nós precisamos amadurecer na presença de Deus. Tem crente que ainda não é um crente genuíno, ainda não é um crente verdadeiro, porque ainda não amadureceu na presença de Deus, ainda não teve experiência com Deus, como tinha o apóstolo Paulo, a ponto de dizer: tudo posso naquele que me fortalece. E aí nós descobrimos Deus na igreja de Filipenses. E a descrição de Paulo a respeito de Jesus é uma visão profunda, além de profunda, madura. E tem as qualidades do caráter de Cristo e da diferença que essas verdades fizeram na vida dele. À medida que Paulo descreve seu entendimento a respeito da vida cristã, ele enfatiza para os filipenses o que Jesus fez pelo povo de Deus. O que Jesus fez pelo povo de Deus. E no cerne dos pensamentos de Paulo está a encarnação, a saída de Jesus da glória do céu e sua entrada na vida humana. Isso tudo a fim de definir as pessoas das consequências de seus próprios pecados. E este trabalho inacreditável de amor em nosso favor, da parte de Jesus, mostra claramente que Jesus é o Deus a quem servimos. E há tanta gente por aí dizendo que Jesus não é Deus. Deus é um, Jesus é outro.
monstruosidade, né? E que não fosse, vamos dizer que Jesus, vamos supor que Jesus não fosse Deus, mas o poder de Deus estava sobre ele. Um servo pode ser alguém que é fraco e somente pode obedecer à ordem de outra pessoa. Mas este não é o caso com Jesus. Ao longo da carta estão vislumbres do grande poder de Deus. O grande poder de Deus visto em Cristo Jesus. E lá no capítulo 3, ele é o único que transformará o povo de Deus, do nosso estado humilde e frágil, em um corpo glorificado assim como o dele mesmo. E no capítulo 4, ele é o poder por trás da habilidade de Paulo. Jesus Cristo está por trás de Paulo, usando ele, ensinando ele a enfrentar qualquer circunstância, apesar de Deus, né? Apesar de Deus, que encontramos em Jesus. Encontramos Deus em Jesus. Mas Jesus não é Deus? Sim, mas aqui ele estava na qualidade humana, na qualidade de pecado. Mas não havia pecado nele. Ele se fez pecador por cada um de nós. E aí encontramos em Jesus ser o Deus que nós servimos. Ele também maneja e fornece grande poder para alcançar o seu final, que é glorioso, final esse que será de todo aquele que se aproximar desse Jesus maravilhoso. E com isso nós conseguimos crescer por meio das experiências do apóstolo Paulo, apresentando Jesus aos filipenses. Os crentes de hoje têm muito a ganhar com essa carta do apóstolo Paulo aos filipenses. Se meditar, se absolver, é claro, que apresenta Jesus como fundamento da vida cristã e uma vida feliz, independente das circunstâncias, independente do que esteja acontecendo. Em Cristo, temos essa vida feliz. Porque Jesus é o centro das nossas vidas. E Paulo declara que se ele viver ou morrer, o significado da vida ainda é Jesus, ainda será Jesus. E para o apóstolo Paulo, Jesus é o que realmente interessa e importa para ele. E ele é a razão
da alegria do apóstolo Paulo em meio a tantas circunstâncias, tantas dificuldades. Você não pode conversar, você não pode começar a experimentar a alegria completa que Deus deseja para você, sem fazer de Jesus o centro da tua vida. Você quer essa alegria que Deus nos proporciona? Tem gente que não é crente, né? Que não aderiu a Jesus, não confessou o nome de Jesus, e vê um crente alegre, e vê a situação, a vida dele difícil, e fala, pô, esse cara está em situação difícil, mas ele está alegre. Mas é a alegria de Deus em nossas vidas. E quem não tem essa alegria de Deus tem que se aproximar desse Jesus maravilhoso. Tem que se centralizar em Cristo, que é a parte central de todas as nossas vidas. E Paulo nos dá esse exemplo de vida. E Paulo convida todos os crentes a olhar para Jesus como seu modelo, para termos uma vida de alegria. Jesus não somente deu sua vida por nós, mas também viveu sua vida como um exemplo para nós. Um exemplo para nós. E procurar viver e servir como Jesus fez, é parte da verdadeira alegria que há na vida do crente se aproximando de Jesus. E à medida que segue o exemplo de Jesus, certamente você falhará, mas pode ter a certeza de que você ainda é aceito por Deus. E isso tudo por causa do perfeito sacrifício de Jesus por cada um de nós na cruz. Qualquer bem que há em nós é totalmente o trabalho de Jesus em nosso favor. Então, se você não é... Você percebeu uma coisa? Muita gente de dinheiro, muita gente famosa, muita gente realizada na vida, muitos estão cometendo suicídio, muitos não suportam, passa a não suportar, chega um tempo que não suporta mais a fama. A fama, ela passa a ser um grande peso, um peso tremendo nos ombros daquele que não tem Jesus. Um dia ele se cansa da fama, um dia ele se enjoa da fama, e quando isso acontece, ele se oprime, e o diabo o leva ao suicídio. Pessoas que têm dinheiro e é tanto dinheiro que não sabe o que fazer com o dinheiro. Tem gente aí na internet, no Face, fazendo caridade, entendeu? Dando dinheiro, dando carro, dando casa. Ah, isso é de Deus. Deus sim, Deus pode usar as pessoas para beneficiar alguém. Mas hoje está demais, está acelerado. As pessoas que estão surtando,
não sabe o que fazer com tanto dinheiro que tem e começa a fazer caridade. Começa, ainda bem, menos mal, né? Quando não, outros jogam dinheiro. O que é isso? O amor ao dinheiro o levou a uma demência espiritual e leva à depressão, a ponto de perder tudo repentinamente. Nós podemos ver grandes palácios erguidos, grandes heranças que levaram anos e anos para edificar, para formar. Pessoas que lutaram na vida e conseguiram erguer grandes e muitos patrimônios. E, de repente, em um segundo, aquele castelo rui e cai por terra como se fosse um castelo de areia. Pessoas que participam desse tal Big Brother, pessoas que ganham na loteria, repentinamente ficam não pobres, ficam na miséria. Artistas globais hoje estão passando fome, estão pedindo ajuda, estão viraram vendedores ambulantes. Outros estão pedindo socorro para outras emissoras para conseguir uma vaga, para voltar à fama ou ter um dinheiro um pouco a mais para poder sobreviver. E geralmente essas pessoas que eram alguém que tinha alguma coisa, hoje não aguenta viver na pobreza. E aí, eis a razão de uma depressão que o leva ao suicídio. Eu costumo dizer que Jesus, Deus, é o Deus dos pobres. Porque o pobre rala, o pouco que tem ele sobrevive, e o pouco que tem ele divide. E o pobre, na verdade, é o que mais ajuda alguém que está precisando. Quem tem dinheiro, quem é rico, ajuda quando Deus toca no coração dele. E o pobre não, o pobre é sensível a alguém que está passando necessidade. Ele divide o pouco que tem com alguém que está precisando. Você já percebeu? Mas o pobre é assim, sabe por quê? Porque Jesus é dos pobres. E a maioria dos pobres tem Jesus na vida. Eu posso não ter dinheiro, mas tenho Jesus. Eu posso não ser rico aqui, mas sou rico na glória. É assim que o homem que não tem nada aqui nesse chão, mas tem Jesus, ele fala. A nossa alegria, a alegria de quem tem Jesus é completa. Porque há paz em nossas vidas. Aquela paz que no ano 33 foi ministrada pela boca do nosso Mestre Jesus Cristo, quando ele adentrou repentinamente naquela sala toda fechada, onde estavam os seus discípulos, se refugiando da grande perseguição que estava acontecendo. Glória a Deus. Paz seja convosco.
A paz eu vos dou, e não vou-la dou como o mundo a dá. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória a Deus.